Você sabia que o derramamento do Espírito Santo não foi só para os discípulos no passado, mas é uma promessa para você hoje? O que você acha que é necessário para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Você já se perguntou como Deus pode te usar sendo tão jovem? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 da revista Lições Bíblicas, da editora CPAD da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Recebendo o batismo no Espírito Santo. A lição de hoje é a lição 1, a promessa do derramamento do Espírito Santo. A lição de hoje encontra-se em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. A Bíblia diz: O Senhor diz ao seu povo: Depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Objetivos da lição: destacar a promessa do Espírito anunciada pelo profeta Joel, entender o que os evangelhos apontam sobre o batismo no Espírito Santo, apontar que a promessa do revestimento de poder está disponível a todos os que creem. Conhecendo mais de Deus. Querido pré-adolescente, a paz do Senhor. Neste trimestre, você aprenderá sobre o batismo no Espírito Santo. A promessa do batismo no Espírito Santo foi anunciada pelo profeta Joel muitos anos antes de Cristo vir a este mundo. Em Atos dos Apóstolos, encontramos registro do cumprimento dessa profecia. O derramamento do Espírito ocorreu no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do poder do alto e começaram a falar em outras línguas. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. Sempre lembrando que quando você faz isso, você está nos ajudando a essa plataforma a entender que esse canal é relevante e vai distribuir e mostrar para mais pessoas. Sempre lembrando que os slides que está aparecendo aqui ao lado, o link estará aqui embaixo para você, professor, poder baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Ponto 1. Uma promessa para os últimos dias. A promessa do Espírito é uma bênção que está disponível a todos que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador. A. Promessa do batismo no Espírito Santo em Joel 2:28. Você sabia que o batismo no Espírito Santo foi anunciado no Antigo Testamento? O profeta Joel foi o escolhido por Deus para trazer maiores detalhes sobre o cumprimento dessa promessa para os últimos dias. Ele afirmou que esse batismo viria sobre jovens, velhos, servos e servas, bem como a manifestação do Espírito se daria por meio de sinais como sonhos, visões, revelações e maravilhas. Você já parou para pensar que o batismo no Espírito Santo não começou no Novo Testamento? Isso mesmo, muito antes de Jesus nascer, o profeta Joel, cerca de 800 anos antes, já estava falando sobre essa promessa. Naquela época, o povo via a ação do Espírito Santo como algo restrito a alguns poucos, reis, profetas e sacerdotes. Mas Joel chega com uma bomba espiritual. Deus estava planejando um tempo em que qualquer pessoa, de qualquer idade, classe social, gênero, poderia ser cheio do Espírito Santo. No mundo antigo, sonhos e visões eram considerados maneiras sérias de Deus se comunicar, enquanto hoje muita gente acha que sonho é só coisa da cabeça. Na cultura judaica, sonhos muitas vezes traziam mensagens diretas de Deus. Inclusive, vários líderes da Bíblia tomaram decisões baseadas em sonhos. José, marido de Maria, é um exemplo. E sobre as maravilhas nos céus e na terra.
Joel falava de eventos sobrenaturais que impactariam o mundo físico, e isso se cumpriu parcialmente em Atos 2, mas também aponta para os eventos que antecedem a volta de Jesus. Sabe aquele sentimento de que só os mais santos ou os mais velhos na fé podem ser usados por Deus? Joel quebra essa ideia. Deus deixou bem claro: derramarei o meu espírito sobre todos, incluindo você, adolescente, jovem, adulto, seja quem for. Você não precisa esperar ficar muito mais velho, mais perfeito ou mais experiente para viver experiências profundas com Deus. Deus quer usar seus sonhos, suas visões, seus dons e sua vida. Você pode pedir e buscar o batismo no Espírito Santo. Essa promessa é para você também. Não subestime o que Deus pode fazer na sua vida, mesmo sendo tão jovem. P. A promessa é atual. A promessa da descida do Espírito Santo que Deus revelou ao profeta Joel, que se cumpriu em Atos 2. O propósito de Deus se cumpriu no tempo certo, tendo em vista que esta era a sua vontade para a igreja. Entretanto, essa promessa não ficou restrita ao início da igreja. Ela é atual e continua a se cumprir sobre os crentes que buscam o batismo no Espírito Santo com todo o coração. Sabe aquela coisa que parece ser só história antiga? Pois é, o batismo no Espírito Santo não é coisa do passado. Aquilo que Deus prometeu lá em Joel é que começou e acontecer em Atos 2 ainda está de pé hoje. Quando Jesus estava prestes a subir aos céus, ele deixou um recado importantíssimo aos discípulos: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E não era poder para ficar se exibindo ou guardado só para eles. Era para que eles se tornassem testemunhas vivas, pessoas que mostrariam Jesus com palavras, atitudes e milagres em todo lugar. Você sabia que desde Atos até hoje o movimento do Espírito Santo nunca parou? Existem relatos históricos de avivamentos em várias partes do mundo, como o famoso avivamento da Rua Azusa, em 1906, nos Estados Unidos, onde pessoas de diferentes idades, cores e classes sociais foram cheias do Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram e viveram milagres extraordinários. E sabe o que é mais incrível? Isso também acontece no Brasil e em várias igrejas pelo mundo até hoje. Jovens, adolescentes, adultos e até crianças recebem o batismo no Espírito Santo. Muita gente acha que ser cheio do Espírito Santo é só para líderes, pastores ou pessoas super espirituais. Mentira! A promessa é para qualquer pessoa que decide buscar com fé de todo o coração. Então você pensa, mas eu só sou um adolescente. Exato. E é exatamente para você também. Deus quer te encher, fortalecer sua fé, te dar coragem para enfrentar desafios e te usar para impactar vidas. O Espírito Santo não é só para ontem, é para hoje. Se você quiser, pode viver essa promessa. Basta buscar se encher da palavra, orar, estar disponível e desejar uma vida cheia de Deus. O batismo no Espírito Santo fortalece, te anima, te capacita para viver uma vida que faça a diferença no mundo. C. A promessa é para todos. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes ficou marcado para sempre na história da igreja. Esse revestimento de poder não ficou restrito para aqueles que estavam presentes naquele dia, nem mesmo a uma classe específica de pessoas. O profeta Joel mencionou que até mesmo os servos e as servas desfrutavam do cumprimento da promessa. Isso significa que o batismo no Espírito Santo é para todos os que creem em Cristo Jesus hoje. Olha só, o que aconteceu no dia de Pentecostes não foi um evento exclusivo ou algo meio VIP, só para quem estava lá. Quando o Espírito Santo desceu, foi o início de algo muito maior, uma promessa válida para todas as gerações de cristãos. Pedro, cheio do Espírito, levantou a voz e declarou com todas as letras: porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, para quantos que Deus nosso Senhor chamar. Isso significa que ninguém fica de fora.
Não importa a idade, cor, classe social, se é novo, convertido ou até tem pouco tempo na fé. A promessa é para todos que creem em Jesus e desejam viver cheios do Espírito. Na cultura da época, servos e servas não tinham voz nem valor social. Eram pessoas totalmente marginalizadas. Então, quando Joel profetizou que até os servos e as servas seriam cheios do Espírito, isso foi revolucionário. Deus estava deixando claro: eu não faço acepção de pessoas. Meu Espírito é para todos que me buscam. Sabe o que isso significa? Que não importa se você se sente fraco, simples ou sem destaque, Deus olha para você e diz: eu quero te encher com meu espírito. Talvez você já tenha pensado ou ouvido: ah, isso não é para mim. Acho que não sou espiritual o suficiente, sou muito novo ainda. Ou até te dizem isso. Isso é mentira do inimigo. O Espírito Santo quer se mover na sua vida, hoje, agora e do jeitinho que você é. O batismo no Espírito Santo é para qualquer pessoa que ama Jesus e deseja mais de Deus. Não importa se você tem 12, 15, 80 anos. É para você. O Espírito Santo quer te fortalecer, quer te encher, te capacitar e te transformar numa pessoa cheia de fé, coragem e ousadia. Ponto 2. A promessa do Espírito nos Evangelhos. João Batista foi o profeta enviado por Deus diante do Messias. Ele batizava aqueles que o procuravam para o arrependimento. João, no entanto, declarou que viria alguém depois dele que os batizaria com outro batismo muito especial. Ele estava falando de uma pessoa que brevemente inauguraria o ministério do Espírito Santo, batizando os seus discípulos com o poder do alto. Ah, Deus promete o batizador. João Batista sabia que a sua missão era batizar com água os pecadores arrependidos. Porém, o batismo realizado pelo Messias seria com o Espírito Santo e com fogo. O seu papel era ser a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Quando o batizador viesse, João precisava ter a certeza de quem ele era. Então, Deus lhe deu um sinal. Você vai ver o Espírito descer e parar sobre o homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. João viu o cumprimento da promessa e a voz de Deus confirmar que Jesus, seu filho, seria o batizador. Imagine ser João Batista, uma missão nada fácil. Ele sabia que seu papel era preparar o caminho para alguém muito maior, o Messias. Seu batismo era um sinal de arrependimento, mas ele já anunciava algo muito mais poderoso. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Deus, para não deixar dúvida, deu um sinal bem claro para João reconhecer o verdadeiro batizador. Quando você viu o Espírito descer e permanecer sobre alguém, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E João viu isso acontecer quando Jesus foi batizado. O Espírito desceu como uma pomba e uma voz do céu confirmou: este é meu filho amado, em quem me agrado. Você sabia que na tradição judaica, quando algo precisava ser confirmado como verdade, era necessário um sinal visível e uma declaração verbal? Foi exatamente isso que Deus fez com João. Sinal visível, o Espírito descendo como pomba pousando sobre Jesus. Confirmação verbal, a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado. Isso não deixou dúvidas. Jesus é o único que batiza com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas se confundem achando que o batismo no Espírito vem de uma igreja, de um pastor ou de algum método. Não, o batizador é Jesus. Ele é quem nos enche, nos reveste de poder e libera sobre nós uma vida cheia do Espírito. Se você quer esse batismo, precisa olhar para Jesus, buscar ele de todo o coração. Porque só ele tem autoridade para te batizar no Espírito Santo. Não busque o batismo no Espírito como quem busca um superpoder ou uma emoção passageira. Busque a presença de Jesus, o batizador. Se entregue, adore, ore, disponha, porque o mesmo Jesus que João viu é o Jesus que hoje quer te encher com o Espírito Santo e com fogo. B.
A promessa no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas encontramos o registro do momento em que Jesus deixou claro aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que o poder do alto viesse sobre eles. Essas palavras registradas no Evangelho de Lucas fazem conexão com o livro de Atos, quando o mesmo Lucas cita as palavras de Jesus: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, antes de subir ao céu, Jesus deixou uma missão gigante para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas no mundo todo. Mas calma, antes de sair correndo para cumprir a missão, ele deixou uma ordem bem clara: fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder que vem do alto. Jesus sabia que sem o poder do Espírito Santo, eles não teriam forças, coragem nem capacidade para enfrentar os desafios. É por isso que essa promessa aparece de novo no livro de Atos, escrito pelo mesmo Lucas: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder. Esse poder, no grego dunamis, que lembra a palavra dinamite, não era qualquer coisa. Era um poder sobrenatural para transformar vidas, pregar com ousadia, ser luz até nos lugares mais difíceis. Você sabia que Lucas, além de ser escritor, também era médico? Por isso, nos seus relatos são super detalhados e precisos. E ele se preocupou em deixar bem claro que a promessa do Espírito Santo não é opcional, era essencial. Sem Wi-Fi, sem redes sociais, sem microfone, como aqueles discípulos poderiam alcançar o mundo? Só com o poder do Espírito Santo. Jesus sabia que viver no mundo não é fácil. Assim como os discípulos, nós enfrentamos desafios, lutas, tentações e dificuldades. Por isso, ele nos deu a mesma ordem e a mesma promessa: busquem o poder do alto. Sem eles vocês não conseguem. Com ele vocês podem ser luz em qualquer lugar. Essa promessa não é só para quem quer ser missionário ou pastor, é para todo cristão. É para você, adolescente, não na sua escola, no seu bairro, na sua família, mas nas redes sociais, em qualquer lugar. Jesus não te mandou enfrentar o mundo sozinho. Ele te deu uma missão, mas também te deu uma promessa: eu te envio, mas te encho com o meu espírito primeiro. Busca o revestimento de poder. Ele te fortalece, te dá coragem e te transforma numa testemunha viva do amor de Deus. C. A promessa no Evangelho de João. Jesus deixou claro que viria outro que estaria com os seus discípulos até o fim. O papel dessa outra pessoa era orientar os discípulos a continuarem a obra que ele iniciou aqui na terra. Deus estava revelando à humanidade, por intermédio de seu filho, que o plano espiritual para a igreja seria estabelecido por meio do ministério do Espírito Santo. Imagine a cena. Os discípulos estavam meio assustados, tristes e até confusos, porque Jesus começou a falar que iria embora. Mas então ele trouxe uma notícia surpreendente: é melhor que para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Jesus estava apresentando o Espírito Santo, uma pessoa real, não uma energia nem uma força invisível. Ele viria com uma missão clara: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ensinar, orientar e lembrar os discípulos de tudo que Jesus falou, guiar para toda a verdade e anunciar as coisas futuras. O Espírito Santo seria literalmente aquele que continuaria o trabalho que Jesus começou, mas agora dentro de cada cristão. Na cultura judaica, quando o mestre ia embora, os alunos ficavam meio perdidos, porque dependiam totalmente dele para aprender. Jesus quebrou esse padrão. Ele disse que, mesmo indo, não os deixariam órfãos, porque enviaria o Espírito Santo para ser mestre, amigo, conselheiro e guia 24 horas todos os dias. Sabe o que é mais incrível? O Espírito Santo não está preso em um lugar físico, está disponível onde você estiver, na sua casa, na escola, no ônibus, no quarto, no culto ou até no silêncio da sua oração.
O Espírito Santo é quem te ajuda a entender a Bíblia, a fazer escolhas certas. Te consola quando você está triste e até te dá aquele toque quando está prestes a fazer algo errado. Ele não é um visitante, ele quer habitar em você. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo caminha com você diariamente. Busque ter um relacionamento real com o Espírito Santo. Converse com ele, ouça sua voz, permita que ele te oriente. Ele é o melhor amigo, conselheiro e guia que você pode ter. O mesmo Espírito que estava com Jesus e com os discípulos está disponível para você hoje. Ponto 3. Até que o poder de cima venha sobre vocês. Antes de subir aos céus, o Mestre renovou a promessa de que voltaria para buscar os seus discípulos, mas antes disso enviaria sobre eles o poder do alto para capacitá-los a fazer a obra. A. Jesus renova a promessa antes de subir aos céus. Jesus exerceu seu ministério aqui na terra, ensinando aos seus discípulos a respeito de tudo o que era necessário para que eles continuassem a missão de pregar o Evangelho. Para cumprir essa missão, os discípulos precisavam da capacitação divina, assim como na ocasião em que o Senhor Jesus enviou os 70 discípulos e os deu autoridade. A igreja do Senhor precisava do revestimento do poder do Espírito para cumprir a missão evangelizadora com autoridade. Por esse motivo, o mestre lhe ordenou que ficassem em Jerusalém para esperar a promessa do Pai. Depois de viver, ensinar, curar e realizar milagres, Jesus estava prestes a voltar para o céu. Mas antes disso, ele deixou uma instrução que não era opcional, era uma ordem muito clara. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Por quê? Porque a missão de anunciar o evangelho não seria possível na força humana. Assim como um dia Jesus enviou os 70 discípulos, lhe deu autoridade, agora ele estava deixando claro que a igreja inteira precisava do revestimento do poder do Espírito Santo para continuar essa missão. Ele estava dizendo basicamente assim: não saiam por aí tentando fazer as coisas na força de vocês. Esperem, porque vai chegar algo que vai transformar vocês por dentro. Na época de Jesus, Jerusalém era uma cidade muito movimentada, cheia de conflitos, soldados romanos, comércio e gente de todo lugar. Imagina ser mandado para transformar o mundo, começando justamente ali, dali, sem celular, sem internet, sem microfone. Por isso, Jesus não mandou seus discípulos fazer nada até que fossem cheios do Espírito Santo. Ele sabia que sem esse poder eles seriam facilmente desanimados, perseguidos e até paralisados pelo medo. O termo revestidos no original dá a ideia de se vestir com uma roupa especial, como quem se equipa para uma missão. Ou seja, o Espírito Santo é o uniforme espiritual, a armadura é a fonte de poder do cristão. Você já se sentiu inseguro, com medo ou sem coragem de falar de Jesus, se posicionar, fazer a coisa certa ou enfrentar desafios? É exatamente por isso que você precisa do Espírito Santo. Ele te dá coragem, sabedoria, força, discernimento e autoridade para viver como cristão neste mundo tão cheio de distrações e pressões. Assim como os discípulos não podiam cumprir a missão sem o Espírito. Você também não foi chamado para viver na sua força. Jesus sabia que o desafio seria grande, então ele não te deixa sozinho. O Espírito Santo é quem te capacita, te reveste de poder e te ajuda a viver como testemunha viva de Jesus. Assim como os discípulos precisaram esperar e buscar, você também pode buscar e receber esse poder hoje. A promessa é sua, é real e é para agora. B. A espera da promessa. Antes de retornar aos céus, o Senhor se reuniu com muitos discípulos e lhes prometeu que receberiam poder do Espírito para testemunharem a respeito dele em vários lugares, tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, como também nos lugares mais distantes da terra. No dia de Pentecostes, quando a promessa divina se cumpriu, apenas 120 irmãos estavam reunidos. Antes de subir aos céus, Jesus fez uma promessa incrível aos seus discípulos: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Mas tinha um detalhe: eles precisavam esperar. Nada de sair correndo, ansiosos, tentando pregar na força do próprio braço. Jesus mandou esperar a promessa do Pai. E sabe o que é mais curioso? No dia de Pentecostes, quando a promessa se cumpriu, só 120 pessoas estavam reunidas. Isso mesmo. Jesus tinha aparecido depois da ressurreição para mais de 500 discípulos. Mas na hora da busca, da oração, da espera, só 120 permaneceram firmes. Você sabia que o Pentecostes era, na verdade, uma festa judaica chamada Festa das Colheitas ou Festa das Semanas? Era um momento de gratidão, onde os judeus levavam a Deus os primeiros frutos da colheita. E olha que incrível, Deus escolheu exatamente essa festa que simboliza a colheita para derramar o Espírito Santo e iniciar a colheita de almas no mundo todo. Além disso, o número 120 não era por acaso. Na tradição judaica, 120 pessoas formavam um número mínimo para estabelecer oficialmente uma comunidade ou uma sinagoga. Deus estava, naquele momento, começando oficialmente a igreja no mundo. Sabe o que isso ensina para gente? Que nem todos estão dispostos a esperar e buscar. Que as maiores promessas de Deus se cumprem para quem permanece, para quem busca, ora e não desiste. Enquanto muitos distraem, se cansam ou desistem, Deus está preparando algo poderoso para quem escolhe ficar na presença e esperar. Esperar não é perder tempo, é se preparar para o que Deus vai fazer. Às vezes você quer uma resposta rápida, uma bênção instantânea, mas Deus está te ensinando a permanecer, a buscar e confiar e se encher do Espírito. Assim como os 120 viveram algo sobrenatural, você também pode viver. Mas precisa estar no lugar certo, na presença de Deus, buscando, orando, desejando mais do Espírito. C. Ordem de Jesus. Quando Jesus ordenou que os discípulos esperassem, não se tratava de um pedido, era uma ordem expressa do Pai para que eles estivessem no lugar certo, no dia certo, para receber o dom do Espírito. As bênçãos espirituais são derramadas sobre aqueles que são obedientes. Esse foi o primeiro teste que os discípulos precisaram passar e ser aprovados, o teste da obediência. Quando Jesus disse para eles ficarem ali em Jerusalém para ser revestidos de poder, não foi um convite e nenhuma sugestão, foi uma ordem. Isso não era negociável. Jesus sabia que sem o poder do Espírito Santo, os discípulos não teriam força, coragem nem capacidade para continuar a missão. Por isso, eles precisavam obedecer e estar no lugar certo, na hora certa, para receber o dom do Espírito. E não pense que foi fácil, era um tempo de perseguição, incertezas, medo e pressão. O primeiro grande teste dos discípulos não foi pregar, não foi fazer milagres, nem evangelizar, foi obedecer. Na cultura judaica, obedecer ao mestre não era opcional. O aluno, o discípulo aqui, só era considerado verdadeiro se praticasse exatamente o que o mestre mandava. Se algum deles tivesse pensado assim, não preciso ficar em Jerusalém, Deus me encontra onde eu estiver. Provavelmente teria perdido aquele derramamento sobrenatural do dia de Pentecostes. Isso nos ensina uma coisa simples, mas poderosa. As maiores bênçãos espirituais estão reservadas para quem escolhe obedecer. Às vezes Deus também te chama para obedecer antes de agir. Obedecer pode ser reservar um tempo para orar, ler a Bíblia, se consagrar, dizer não para algumas distrações, escolher estar na presença de Deus, mesmo quando parece mais fácil fazer outra coisa. E sim, isso é um teste. Quem obedece, vive o sobrenatural. Quem desiste no meio, perde aquilo que Deus preparou. Obediência vem antes do poder. O Espírito Santo não é só para quem quer, mas para quem busca e obedece. Deus te chama hoje para estar no lugar certo, na presença dele, em oração, com sede, fome daquilo que vem do alto. A promessa é para quem obedece, espera e deseja profundamente mais de Deus.
Dinâmica. O copo cheio. A promessa do derramamento. O objetivo dessa dinâmica é fazer os alunos entenderem de forma visual e prática que o derramamento do Espírito Santo acontece na vida de quem está disponível, vazio de si e cheio de sede de Deus, e que é uma promessa real para quem busca. Materiais necessários que você vai precisar são 3 copos transparentes, um vazio, um com a água pela metade e um cheio até a boca. Uma jarra com água representando o Espírito Santo. Uma toalha ou uma bacia para não molhar o ambiente. O passo a passo. Apresente os 3 copos aos alunos. O copo vazio representa a pessoa que está disposta, aberta e preparada para receber mais de Deus. O copo meio cheio representa quem até quer Deus, mas está dividido, talvez cheio de distrações, preocupações, pecado ou falta de entrega. E o copo cheio representa quem está tão cheio de si mesmo, orgulho, vaidade, egoísmo, preocupações, que não sobra espaço para Deus agir. Explique. Quando Deus derrama o Espírito Santo, ele procura corações disponíveis. Não é que ele não queira encher todo mundo, mas tem gente que está tão ocupada com outras coisas que não sobra espaço para Deus. Demonstre. Pegue a jarra, o Espírito Santo, e derrame no copo vazio. Ele enche completamente. Derrame no copo meio cheio. Só completa o que falta. Tente derramar no copo cheio. A água transborda, cai, mas não entra mais nada. Conclusão visual aqui, percebem? Deus quer encher quem estiver vazio de si e cheio de desejo por Ele. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa, mas só experimenta quem obedece, quem busca e quem se entrega. A reflexão final é: como está seu coração hoje? Vazio e disponível? Meio cheio? Dividido? Ou está cheio de coisas que não sobra espaço para Deus? A promessa do derramamento do Espírito Santo é para você, mas é preciso desejar, buscar e se preparar para receber. O versículo para a meditação encerrando é: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Conclusão na revista. Amigo pré-adolescente, a promessa do revestimento de poder do Espírito Santo é bíblica. Deus prometeu no Antigo Testamento, por meio do profeta Joel, que enviaria o poder do alto. Essa promessa está estendida a todos os que creem até os dias atuais. Portanto, creia na promessa do batismo no Espírito Santo, pois ela é para todos os filhos de Deus. A promessa do derramamento do Espírito Santo não é coisa do passado, né? É só uma coisa da história da Bíblia. Ela é uma realidade viva, atual e acessível para todos que creem em Jesus e desejam mais de Deus. Assim como os discípulos precisaram esperar, buscar e obedecer, nós também somos chamados a nos posicionar e desejar e a buscar esse revestimento de poder. E o Espírito Santo não vem por acaso, nem por tradição. Ele vem sobre quem está disposto, com o coração aberto e sedento pela presença de Deus. O derramamento do Espírito não é só um evento, é uma experiência que transforma, que fortalece, que dá coragem e que nos capacita a viver com verdadeiras testemunhas de Jesus neste mundo. A pergunta final que fica é: e você? Está disposto a buscar essa promessa e viver tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor, se Ele não voltar, hein? Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.